Professor aqui iniciando o vídeo sobre os circuitos MSI, o trabalho da N2. A minha matrícula termina em 4, então eu vou resolver as questões 1, 2, 11, 12 e 13. Como eu estou fazendo sem dupla, eu vou usar só o último da minha matrícula. A questão 1, ela pede para determinar as saídas Q dos flip-flop para baixo. Aí ele dá aqui um flip-flop e pede para a gente determinar a saída aqui. Eu desenhei ele e ficou desse jeito aqui assim, é borda de descida. Então eu desenhei aqui foi só para visualizar, eu desenhei aqui no Logicim. Ele vai mudar quando o meu clock estiver em 0, por ser borda de descida, né? Quando o meu clock estiver descendo, no caso estiver apagadinho aqui. Aí ele vai mudando nesse ritmo aqui e depois 0 novamente. Aí eu desenhei ele aqui dessa forma. No primeira descida, o Q0 vai para 1 e o Q1 se mantém. Aí na segunda, o Q0 muda e o Q1 sobe. Na terceira, o Q0 vai mudar sempre, o Q1 vai se manter e depois ele vai descer e se manter até o final. No caso, o Q1 está mudando aqui a cada descida e o Q0 está mudando a cada descida e o Q1 está mudando de 2 em 2. A segunda questão, ele pede primeiro para determinar a forma de onda dos circuitos abaixos do flip-flop JK com borda de subidas e entrada preset e clear ativas em nível lógico alto. O meu ficou dessa forma aqui. Na primeira ele começa embaixo porque o J e o K, o J é 0 e o K é 1. Aí depois ele vai subir por conta do preset aqui. Então ele vai subir e ele vai se manter porque o J e o K são 0, o preset vai para 0, mas o J e o K são 0, então ele vai se manter aqui até o final. O flip-flop tipo D com borda de descida, a minha resposta ficou dessa forma aqui, porque na verdade o flip-flop tipo D, se o T for 0, ele mantém. Quando o T é 1, ele inverte. Aí quando ele é 0, ele mantém, e quando é 1, inverte. E o LED SR com portas nó ficou dessa maneira aqui, porque primeiro começa com um 0, que é um evento de subida, a saída tem que ser 1. Aí depois ele vai com o set fica em 0 e o reset fica em 1, então ele desce. Depois o set fica em 1 e o reset fica em 0, ele sobe novamente e se mantém. Ele se mantém aqui porque os dois em 0 ele não muda, então ele se mantém até aqui. E no final ele vai ficar em 0 porque é um evento de reset. O reset fica em 1 e o set fica em 0. Essa é a questão 1 e 2. A outra questão que eu tinha que resolver é a questão 12. Não, a questão 11. A questão 11 pede para fazer um multiplexador 4 por 1 em Logicim. O multiplicador 4 por 1 em Logicim ficou dessa forma aqui. A gente tem que colocar aqui 2 dígitos no meu reset. No caso aqui, como está em 00, vai importar apenas a minha entrada D0. A minha entrada D0 que vai digitar o que está acontecendo independente do que está acontecendo nos outros. Se eu colocar aqui em 01, deixa eu mudar aqui para 01, a minha D1 que vai dar o comando, né? Independente dos outros, o que está no D1 vai passar para a minha saída aqui. Se eu colocar em 11, o meu D3 vai controlar a minha saída aqui. E os outros vão, independente deles, ele vai apenas replicar o que está na 3 aqui no final. Eu também tenho que fazer a questão 12 e 13, mas o digital JS está fora do ar. Então se eu chegar a fazer essa questão, eu vou colocar uma playlist. Caso não, eu acho que eu vou mandar o PDF para o professor apenas dos códigos. Codificador de prioridade em System Verilog. Aqui eu fiz com if else. Eu fiz com if else uma combinação de modo que o bit de maior prioridade que tivesse na minha entrada fosse representado na saída. No caso aqui, na minha entrada, o bit de maior prioridade é o número 3, está saindo aqui o 3. Se tiver 2 bits de prioridade, o bit que vai sair vai ser o de maior valor. No caso aqui eu coloquei 2, agora é o 5, porque o meu bit de maior prioridade é o 5. Então assim ficou o meu codificador de prioridade em digital JS. E a questão 13 pede um decodificador. O decodificador de prioridade eu usei o switch case, de modo que, dependendo da minha entrada, o meu bit fosse posicionado, meu bit de maior prioridade fosse posicionado no número que entrasse, no caso em binário. Tipo, se eu entrar com 3 aqui em binário, eu preciso que lá o número 1 seja, vou entrar com o 2 em binário. Vou entrar com 2 em binário, eu preciso que a minha saída seja
no segundo bit o número 1. Se eu colocar aqui um 3, se eu mudar aqui para 3, ele vai para o 3. Se eu mudar aqui para 4, ele vai se posicionar na quarta aqui. E o desenho fica mais ou menos assim. E assim ficou o meu decodificador 3x8 em Digital JS.